6 de março, Santas Perpétua e Felicidade, mártires. Morreram no ano 203, então no início do século III. Eis dois vultos eminentes entre as heroínas do cristianismo da igreja dos primeiros séculos, dignas de louvor e admiração por causa da constância e firmeza imperturbável na fé. O martírio das duas santas coincide com o governo do imperador Severo e teve por teatro a cidade de Cartago, ou seja, foi ali que aconteceu. Perpétua, de família nobre, contava apenas 22 anos. Os pais eram vivos ainda quando viram morrer a filha. De 2 irmãos que teve, um era catecúmeno e o outro menor tinha morrido vitimado por um cancro no rosto. Perpétua era a predileta do pai, ainda pagão. Casada havia pouco tempo, tinha um filhinho de poucos meses. Felicidade era de família menos nobre. Jovem casada, achava-se no 7º ou 8º mês de gestação, quando o juiz romano a citou perante o tribunal. O pai de Perpétua, assim que soube da prisão da filha, sem demora a procurou e tratou de afastá-la da religião de Cristo. Perpétua, porém, declarou que ia ser cristã e, como cristã, havia de morrer. Poucos dias depois, recebeu com outras catecúmenas o santo batismo. Uma revelação de caráter sobrenatural não a deixou em dúvida sobre seu futuro, que era a morte gloriosa pela fé. Na véspera do julgamento, teve outra visita do pai, o qual pela 2ª vez tentou mudar a resolução da filha. Minha filha, disse-lhe, tem dó das minhas cãs, compadece-te do teu pai, se me queres dar a honra deste nome, não envergonhes a minha velhice perante a sociedade. Lembra-te do meu desvelo e do amor que te distinguiu entre os teus irmãos. Lembra-te de teus irmãos, de tua mãe e de teu filhinho, que sem ti não poderá viver. Curva a tua altivez e não sejais temerária. Não vês que a tua teimosia será nossa perdição? Como poderemos ainda comparecer em público se te acontecer uma desgraça? Tendo dito isso, beijou-lhe as mãos, se prostrou aos pés, chamando-a não de filha, mas de soberana. Foram momentos terríveis para o coração da filha. Vendo-se colocada entre o dever e o amor filial, consolou o pai com a lembrança da divina providência. No dia seguinte, as duas companheiras de martírio foram conduzidas à presença do juiz Hilariano e intimadas a sacrificar as divindades, intimação que resolutamente rejeitaram. Aludindo ao nome de Felicidade, o juiz perguntou: onde está a felicidade? E ela respondeu: neste mundo ela não existe. Interpelada sobre a sua origem e família, informou: não tenho pai nem mãe, e os meus companheiros de martírio que vês junto de mim são os meus parentes mais próximos. O juiz chamou-lhe a atenção para o estado de gravidez, pedindo-lhe que tivesse pena do fruto das suas entranhas. Ela respondeu: sou cristã, e como tal sou obrigada a desprezar tudo por amor de Deus. Faz o que bem entenderes, jamais me levarás a prestar homenagem aos deuses. Perpétua teve-se com a mesma firmeza. Outra vez o pai se apresentou e, de combinação com o juiz, apelou novamente para os sentimentos filiais e maternais. Imóvel como um rochedo no mar, Perpétua confessou a fé inabalável em Jesus Cristo. Vendo baldados todos os esforços em demover as mártires das suas ideias, o juiz ordenou uma aplicação de crudelíssima flagelação. Depois de alguns dias, deviam então ser atiradas as feras. Dúvidas surgiram por causa do estado de felicidade, pois as leis romanas proibiam a execução de mulheres em semelhantes circunstâncias. Perpétua e suas companheiras pediram a Deus que desse solução ao caso. Felicidade prematuramente deu à luz uma criança que foi entregue aos cuidados de uma irmã. Quando Felicidade, em meio do sofrimento, se desabafava em altos gemidos, um dos carcereiros lhe disse: se não tens força para sofrer isto agora, que será de ti na presença das feras? Felicidade respondeu-lhe: agora estou sofrendo entregue a mim mesma. Naquele dia, porém, estará em mim alguém que sofrerá em meu lugar, porque para ele é que sofrerei. Estas palavras significativas vêm-se realizadas na vida de todos os mártires. Quem sofre dá a vida por Deus e pela fé e experimenta na hora suprema uma força e um sossego que os pecadores não podem imaginar. Entenda isso. Se o Senhor chamar você para o martírio, Ele vai te dar a força e a coragem que você precisa e que você hoje acha que não tem. Você pode olhar para o espelho e o demônio já fala: e aí, unha encravada, filha? E você está aí reclamando de dorzinha? Como é que vai ser quando você for mártir, hein? Quando você for martirizada, torturada, como é que vai ser, criança?
Aí você responde para ele: vai-te em nome de Deus, da Virgem Maria, o meu Deus vai me dar a força e a coragem que eu precisar. Certo? Porque é sempre assim com os mártires. Então tenha confiança. Aqueles de nós que o Senhor escolher para o martírio, Ele dará força, fé, confiança ali até o final, justamente para enfrentarmos o martírio. Pode ter certeza, o Senhor vai nos dar a força necessária para enfrentarmos o martírio. Confie em Deus, certo? Estava marcado para a execução dia 7 de março, aniversário do imperador Geta. Longe de aparentar tristeza, desânimo e temor, as santas mártires se apresentaram com semblantes alegres, como se fossem a um festim. Felicidade, poucos dias antes tão fraca e abatida, qual uma heroína triunfadora foi ao encontro das feras que a esperavam na arena. O porte nobre de Perpétua causou admiração geral. A intimação de envergar vestimentas sacerdotais pagãs, como era de costume no anfiteatro, as mártires se opuseram energicamente. Perpétua, fazendo intérprete dos sentimentos dos companheiros cristãos, disse: estamos aqui de livre vontade, morreremos para salvar a liberdade da nossa fé. Morremos sim, mas com a condição de não sermos obrigadas a seguir as vossas praxes supersticiosas. É este o contrato que fizestes conosco. Essa declaração franca e corajosa envergonhou os pagãos, que não importunaram mais as mártires com semelhantes imposições. Passando perto do juiz Hilariano, disseram-lhe: tu nos condenaste, pois saiba que Deus te julgará a ti. A multidão, irritada com essa suposta injúria, exigiu em altos gritos um castigo exemplar que imediatamente foi aplicado por meio de vergastadas. Afinal, foram conduzidos à arena. A primeira vítima foi Saturo, atirado a um leopardo que de tal maneira o ofendeu que foi literalmente batizado em seu próprio sangue. As últimas palavras dirigiu-as ao carcereiro Pudeu, dizendo: adeus, meu irmão, lembra-te de minha fé e tem coragem. Dizendo isso, tirou do dedo um anel, deu-lhe como lembrança de seu martírio e morreu. Perpétua e Felicidade, em obediência ao costume, deviam ser despidas e atiradas a uma vaca brava. O povo, porém, entendendo as circunstâncias especiais, exigiu se lhes desse algum agasalho. Perpétua foi a primeira vítima da fera. Vendo que o pano que lhe tinham dado para resguardar sua nudez se havia rasgado, cobriu-se de novo. Mas se preocupava com a virtude do que com o martírio. Também se esforçou para pôr em ordem o cabelo desgrenhado e desalinhado, pois achava não ser conveniente a uma mártir se apresentar naquele estado que parecia indicar tristeza e desânimo. Depois se pôs em pé e estendeu a mão à Felicidade para essa se levantar também. Estavam assim de pé as duas heroínas, e os algozes não se atreveram mais a atirá-las novamente às feras, mas conduziram-nos a outro lugar onde deviam ser executadas pela espada. Ao lado de Perpétua ia um catecúmeno. Como acordando de um profundo sono ou voltando a si depois de um êxtase, olhou para as pessoas que estavam perto como alguém que está fora de si e perguntou: onde está a vaca brava? Não seremos mais atirados a ela? Disseram-lhe que já tinham combatido com a fera. Mas só deu crédito quando lhe mostraram no corpo os sinais do cruel encontro e quando o catecúmeno rústico lhe confirmou o que os outros tinham dito. Havia no anfiteatro um lugar onde costumavam ser conduzidas as vítimas que sobreviviam ao encontro com as feras. Gladiadores as esperavam para dar-lhes o golpe de misericórdia com o punhal ou estrangulá-las. Para lá seguiram Perpétua e Felicidade e os companheiros. O povo, porém, ávido de ver-lhes a morte, reclamou que fossem executadas na arena. Ouvindo a vozeria tumultuosa, as mártires levantaram-se do chão onde estavam assentadas e dirigiram-se bem ao centro do anfiteatro. Pela última vez se abraçaram e beijaram, coroando assim o martírio com caridade e amizade. Sem dizer palavra, sem dar um grito ou gemido, todas caíram sob o golpe dos verdugos. Perpétua, porém, sentindo-se mal ferida entre as costelas, soltou um grito, agarrou a mão trêmula do assassino experiente e levou-o à garganta. No mesmo momento caiu mortalmente ferida com a carótica cortada. Essa cena se deu no dia 7 de março na cidade de Cartago. No século V foram os corpos das mártires encontrados na catedral da mesma cidade. Antes do martírio, Perpétua teve algumas visões. Viu uma escada de ouro que se elevava até o céu, ao lado instrumentos martirizantes, embaixo um dragão, em cima um jardim com um bom pastor a oferecer um manjar aos que lá chegam. Então é isso.
Embaixo da escada o martírio, em cima o Senhor aguardando-nos justamente como mártires para nos abraçar e nos levar então para o coro dos mártires do céu. Outra visão que ela teve, num duelo com um egípcio, derruba o adversário. Terceira visão, as almas dos mártires são conduzidas ao alto de uma montanha transformada em jardim de flores, onde o ancião dos dias e os 24 anciãos, rodeados de anjos, recebiam os que chegavam. Os nomes dos mártires figuram no cânon da missa, prova de quanto já a igreja primitiva as considerava. Santa Perpétua e Felicidade, rogai por nós. Que exemplo heróico de virtude não vemos no martírio de Santa Perpétua e sua companheira Felicidade? Que necessidade tinham de sujeitar-se a sofrimentos atrozes numa idade em que a natureza convida a aproveitar a vida? Fácil lhes era fugir da perseguição, fácil evitar o bárbaro martírio que as vitimou. Mas nenhum momento hesitaram em fazer o sacrifício da vida, dando a Deus a mocidade com todos os bens e prazeres que do mundo poderiam esperar. Todas as idades pertencem a Deus, em todas as idades o homem deve servir a Deus. Não é generoso nem justo para com Deus quem dá ao mundo os dias da mocidade, reservando-lhe os dias para Deus apenas no fim da vida. Então tem gente que é assim, né? Tem gente que fala assim, sou muito monstro, deixa eu aproveitar a vida, né? Quando ficar mais velho me converto. Aí não dá tempo de se converter, né? Aí morre antes. Acho que vai ser espertinho e enganar Deus, vai vendo. Quem não aprendeu a ser piedoso e virtude na infância e na mocidade, dificilmente será na idade madura. Se Jesus Cristo sacrificou a infância e a mocidade por nosso amor, não merece que lhe retribuamos o amor com gratidão, consagrando-o ao seu santo serviço? É o grande exemplo dos mártires para nós, para a gente ter em mente. Porque sim, as profecias dizem que muitos de nós serão mártires. Não sei a quantidade, não sei o percentual, não posso dizer, 3%, 10%, 50%, não posso falar. Essa informação não tenho. Mas haverão muitos mártires por causa da fé. Isso aí é certeza. E muitos de nós serão mártires, não sei. Quantos por cento eu não sei. Mas não importa. Aqueles que serão escolhidos para o martírio, esses são felizes diante de Deus, porque vão sofrer aqui. Mas purificados pelo sangue do próprio martírio, simplesmente vão chegar sem pecado e sem culpa nenhuma diante de Deus. Já chamados direto para o céu. Diferente de outros que talvez até temam o martírio e aí vão sofrer no purgatório ou até mesmo se arriscam a cair no inferno. Da minha parte, eu prefiro o martírio. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sem esquecer que mártires nós já somos morais, né? Mártires morais. Vem rezar com a gente na Paróquia Sagrada Face de Tours, uma paróquia de leigos para leigos, católica, apostólica, romana, que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo formou e está chamando você para fazer parte. Todo dia às 18 horas, Santo Terço Mariano, estudo bíblico. E todos os domingos, às 9 da manhã, você faz com a gente a comunhão espiritual. Vem que é bom demais, não deixe de ser católico, continue sendo fiel a Cristo, continue na sua igreja doméstica, no caminho da salvação para nosso Senhor. Se prepare, o Senhor está voltando, vem com a gente.